Bom, conectados, estamos aqui na Intermodal South America, nesta 30ª edição, iniciando as atividades, e eu já tomei a liberdade de roubar o primeiro convidado já do stand dele, porque nós vamos falar de um tema muito relevante para a área de importação e exportação, o despacho aduaneiro. E para falar a respeito desse tema de suma importância para quem quer importar ou exportar, eu estou aqui com nada mais, nada menos, com José Carlos Raposo, nosso presidente da Federação dos Despachantes Aduaneiros, ele que atende as 12 federações, né? Os dois sindicatos. Isso aí. Então, seu Raposo, obrigada pela oportunidade da gente estar conversando, né? Já fui no começo aí da Intermodal já lhe chamar e você veio aqui conversar conosco. Eu penso que o despachante aduaneiro é extremamente importante para o processo de importação e exportação. Então, por favor, primeiramente, se apresente. Ô, Renata, muito obrigado. A oportunidade ímpar poder participar aqui do seu stand. Primeiro, elogiar o seu stand, que está belíssimo, e nós somos agora vizinhos de stand, né? Aduaneiros. Tá, bem próximo. A Federação não foi boa, né? Ficou na frente. Parabéns e agradeço esse convite. Realmente, para a gente, é a 30ª Feira Intermodal, que é a feira mais importante, acho que da América Latina, né? É onde podemos nos reencontrar pelo menos uma vez no ano, para que nos atualizarmos de tudo que está acontecendo no comércio exterior. Por mais que nós tenhamos notícias diariamente da sua parte, conectando, exatamente, mas nada como a gente se encontrar, trocar experiência, nos saudarmos. O despachante aduaneiro, como todo segmento, tem a sua importância dentro do comércio exterior. O comércio exterior é engrenagem. Cada engrenagemzinha faz parte de um elo e sem isso a coisa quebra, né? Então, o despachante, hoje o grande desafio da nossa categoria é a criação do conselho da profissão, que é o Conselho de Despachante Aduaneiro, que está tramitando, no momento, encontra-se na Receita Federal, porque é uma prerrogativa do Presidente da República a criação do Conselho. Então, já passou na esfera do Ministério do Trabalho e agora está dentro da Receita Federal para ser enviada para a Casa Civil. E a Casa Civil daí emite um parecer, vai ao Presidente da República e ele dá o aval para ir para o Congresso e para o Senado, né? Então, a gente vai ter agora um conselho, a gente está trabalhando para isso, Estamos trabalhando para essa criação do Conselho Nacional do Despachante Aduaneiro. Né? E, então, tu acredita que esse ano a gente consegue ter... Eu sei que vocês iniciaram esse processo já no ano passado, No ano passado. E acredita que esse ano a gente consiga ter maiores êxitos? Eu espero que sim, que tenha bastante andamento. Na realidade, no Ministério do Trabalho, pensei que iria demorar, foi bastante rápido. E há um ano e tanto que nós vemos trabalhando com a Receita Federal. Então, está tudo ajustado, está dependendo que a agenda do pessoal da Receita é uma agenda muito atribulada, principalmente agora com a do INPE, né? Que a Receita está se deslocando em todos os estados, fazendo palestras, etc., sobre a questão da do INPE. É um momento novo que nós estamos passando, né? E toda modificação tem os seus traumas, mas eles estão trabalhando no sentido, não só eles, como todos os órgãos, né, que anuentes, impactam, que fazem, exatamente. Vem aí junto desse novo processo de importação, Anvisa, agora, Exército, todo um processo de adequação, né? Todos juntos, né? O que é o bom, né? Porque antigamente era cada um separado. Hoje não, está todo dentro da mesma cadeia, né? Dentro do portal único. Isso é muito portal único, né? Isso. Então, ajustar um já é difícil, né, Renata? Imagina ajustar todos eles. Todos eles, natural, esse gerenciamento de risco é bem complexo, né? Exatamente, Renata. Inclusive, a gente vai estar conversando aqui com um dos players que estava à frente desse sistema, de todo esse processo de sistematização do novo processo de importação, para a gente falar a respeito disso, né? O quanto isso é importante. Eu falo para o senhor por quê? Porque no ano passado eu estive na China
E eu vi o quanto o processo lá é muito dinâmico. Mas tem todo um apoio governamental para que esse processo seja cada vez mais dinâmico em função do volume, né? E a gente Exato. tem visto o crescimento do volume, né? A federação, ela é filiada à Confederação Nacional do Comércio. Aham. Então, nessa gestão nossa, perante a presidência da FEA Aduaneiros, eu procurei conhecer a Confederação Nacional do Comércio, e lá existem 11 câmaras setoriais, Sim. que hoje está sendo ocupada por despachante aduaneiro. Sim. Então, todo segmento tem direito. Então, o despachante aduaneiro tem direito a um titular e um suplente. Uhum. Então, nas 11 câmaras setoriais existentes dentro da Confederação Nacional do Comércio, existe hoje o despachante. Então, hoje, a CNC está sabendo quem é o despachante aduaneiro. Tá certo? Então, tem sido convocado muitas vezes pelo presidente José Roberto para comparecer em eventos de comércio internacional e, às vezes, até representá-lo, quando ele está em viagem. Junto da federação tem a CNC e a CNI também. Não, aí é da indústria. Ah, tá. Porque nós somos ligados ao comércio. Né? Então, nós somos filiados. Porque, assim, quem é o cliente dos sindicatos? São os despachantes. Sim. Que é o sindicato de pessoas físicas, né? Sim. E quem é o cliente da FEA Aduaneiros são os sindicatos. E quem é o cliente da CNC? São as federações. Aí existem 27 federações. Uma por estado e uma a mais em Brasília. Uma em Brasília. E 7 federações nacionais. Por exemplo, a FEA Aduaneiros é uma delas, como tem a FEA Combustível, FENAVIST, FENACON, que é de contadores. Entendeu, Renatinha? Sim. Interessante. É bom para a gente estar aprendendo, hein? Não, eu estou assim, porque realmente ninguém sabe, muito... eu também estou aprendendo. A vida é aprendizado. É um grande aprendizado, com toda certeza. E aí a gente vem galgando esse espaço. Graças a Deus, hoje, a categoria está sendo reconhecida, tá certo? Com o trabalho também junto à ZAPRA, que é uma associação internacional e que agrega vários países. E a FEA Aduaneiros está fazendo um trabalho junto aos países de língua portuguesa. Sim. Porque, inclusive, nós tivemos agora com o presidente, o secretário-geral da OMA, e ele disse que, inclusive, vários trabalhos vão sair agora na língua portuguesa. Que bom. No idioma português. Sim. Porque, geralmente, lá é adotado o francês, e o inglês e o espanhol, mas não o português. E agora, inclusive, é uma das coisas que a Receita Federal do Brasil tem solicitado muito e está sendo atendido através desse pleito, né? Sim. Então, muita coisa vai sair e estamos trazendo. O último encontro na OMA que participamos já teve Cabo Verde, se não me engano, Guiné-Bissau e Moçambique, que foram a convite da própria OMA participar do evento da iniciativa privada. Sim. Olha que interessante. Então, assim, cada vez mais fortalecendo a classe dos despachantes aduaneiros, que penso que é de suma importância. Eu trabalhei durante muitos anos dentro do porto como fiel depositário, e aí, como fiel depositário, eu já estava no processo. Eu sou da época antiga também, eu sou Raposo. Sou da época que tu tinha que passar um tempo como ajudante de despachante, para depois eu pleitear ser um despachante aduaneiro. Agora já tem os testes, tudo para ser despachante. Eu sou bem mais velho, estou com 68 anos, né? Então, eu estou acompanhando as modificações dos processos. Então, antigamente, você havia a verbação sobre água, o que era? Era a gente levava o despacho, que era carimbado antes, quer dizer, entrava antes mesmo da carga chegar, descarregar. Entendeu? Então, vem evoluindo de tal modo, o comércio exterior, antigamente era feita à mão. Depois foi datilografia. O primeiro... Você batia em várias... O meu primeiro BL no Porto, eu recebi datilografado, assim, meu Deus! Imagina fazer tudo isso de via datilografado. Não podia ter erro. Então, e aí você veja, né? O câmbio valia para 30 dias. Depois passou a ser quinzenal. 5 minutos já muda, se tu não fecha. Depois semanal. E agora é diário, né? Até interessante que na semana passada a gente fez um podcast
com um dos nossos parceiros, o pessoal da ANAC, que eles são uma corretora de câmbio. Entendi. E aí eles estavam falando a respeito desse tema de suma importância por causa das oscilações do dólar. Tu compra uma mercadoria hoje e manda, fala lá com o fornecedor, faz o fechamento de câmbio, e quando tu recebe a mercadoria lá, 100, 120 dias, já mudou totalmente, aconteceu alguma coisa no mundo, impactou. Então, falamos a respeito de hedge cambial, falamos a respeito desse tema que impacta muito no processo de importação, né? O dólar, tu compra um valor. Agora, hoje, no primeiro dia de intermodal, iniciamos o dia com o dólar a R$ 4,99. Até eu, pela manhã, quando eu via, que aí a gente está aqui, mas nós temos a equipe que está lá em Itajaí, né, trabalhando, eles já nos passaram assim, meu Deus, está certo, R$ 4,99, a gente foi ver, realmente estava baixando o dólar. E o que o Brasil perde muito é no pagamento de demurge. Não só demurge de container, mas é demurge de navio, é demurge de navio-tanque. Por quê? Porque eu entendo que o comércio exterior é uma avenida de duas mãos. Sim. Quem não compra, não vende, quem não vende, não compra. Então, nós temos que ter a agilidade nos processos, seja de importação ou de exportação. Não adianta o governo federal, assim, abrir mão de impostos para viabilizar essa carga, você exportá-la, se você, para produzir esse material que vai ser exportado, você tem o quê? Precisa a matéria-prima. Se a matéria-prima a ser importada trava nos portos, onde há uma demora, um pagamento de demurge, pagamento de armazenagem, vai ficar caro, o produto final fica muito mais caro. Se nós tivermos uma agilidade, não há necessidade de o governo abrir mão de impostos. E abre em função de toda essa dificuldade. O valor que se paga de demurge, de aluguel lá para fora, é muito, é pegar e sacudir dinheiro pelo ralo. Porque enquanto desonera várias coisas para poder viabilizar o produto lá para fora, na importação a coisa trava, que é a matéria-prima principalmente, e rende o que? Gastos, demurge, e esse dinheiro vai para quem? Vai para o armador. Entendeu? Então, se você... Antigamente, quando o Banco Central cuidava disso, eu cheguei a fazer um estudo. É um absurdo de dinheiro que se perde em pagar estadia, que é chamada demurge, de container e de navio-tanque. Você, ao fechar um frete, por exemplo, você fecha e tem um time para descarregar, para descarregar o navio, né? Exemplo. E se você descarregar antes, você recebe uma premiação. Né? E se não, você vai ser punido pagando. Para você ter noção, lá em São Francisco do Sul, a gente estava conversando com um amigo que é do Porto de São Francisco, estão com uma média de 25 dias de espera para atracação, para fazer o processo de descarregar os navios. Olha o quanto de demurrage que é impactado aí. Vamos lá, isso numa operação de breakbook. Vamos lá, pegar de container. Também é um grande problema que sentimos lá em Santa Catarina, porque a gente conversa muito com os despachantes, eles falam assim, Renata, o depot não tem capacidade de receber. E aí eles diminuem o horário, tem agendamento, então o agendamento vai para 2, 3 dias, mas não cessa quando eu faço o agendamento, cessa só quando eu entrego o equipamento. Então, 3 dias a mais de demurrage, e o valor do demurrage que há um tempo atrás era valor irrisório, hoje é $200, $150, $180. Cada vez mais então, aumentando. Por dia. Exatamente. Então, isso é extremamente impactante no valor da mercadoria, que isso é um grande... como é que eu posso falar? É um grande bola de neve, né? Aí tu começa um pouquinho, vai aumentando os dias, vai aumentando o custo e isso é extremamente relevante para o processo de importação. Então, o que há necessidade? De uma visão geral da logística. Porque há reclamação, eu acredito também lá em Santa Catarina, lá no Nordeste muito, a questão da devolução do contêiner vazio. Sim. Porque os terminais estão abarrotados, aí nós paramos o contêiner, não podemos entregar porque não tem espaço, e aí fica em cima do caminhão, se paga e ainda querem cobrar demurge.
tem que o cliente se documentar para poder não ser cobrado. A questão do demurge, eu sempre, quando as meninas vêm falar comigo, tem que botar na pauta, que como a gente faz parte do Núcleo de Comércio Exterior, a gente acompanha a COFAC, que está sempre com os auditores lá para debater esse tema. E os despachantes, eu sempre digo para elas, assim, documenta, passa por e-mail, formaliza, não é só falar com eles via WhatsApp. Não. É extremamente importante vocês formalizarem essa informação de que está agendado e deu 5 dias. Por quê? Porque é uma comprovação que eu acredito que juridicamente depois eles podem buscar reaver esses valores que são valores, como a gente já comentou, são valores impactantes no processo de importação. E o agente, o armador, eles têm que ter mais agilidade quando você paga, por exemplo, a liberação para poder sair, só faz eles bloqueiam toda a carga. Sim. Na hora que você vai pagando, é que eles vão desbloqueando. Além de não ter o horário, só atende ou na parte da manhã ou atende na parte da tarde, e aí só quer liberar no sistema no outro dia. Quer dizer, são 2 dias que se perde. Sim. Então, deveria eles trabalharem os 2 expedientes e atender os 2 expedientes no horário comercial. Sim. Então, há uma reclamação muito grande dos despachantes que alguns armadores e alguns agentes de carga só trabalham meio expediente, entendeu? Sim. E só libera no dia seguinte, quando é feito o pagamento. E olhe lá, não é o pagamento do frete internacional, são as despesas acessórias que são cobradas. E tem armador que não deixa nem te devolver se não pagar a diferença de demurge. Exatamente. Entendeu? Isso já está... Não sei, acredito que o mesmo processo que acontece em Santa Catarina também é... No Brasil é uma reclamação inteiro. Geral. Reclamação geral. Agora, obviamente, não podemos comparar lá um porto que não tem um movimento como vocês têm, que é muito menos, imagine Santos. Não é verdade? Sim. Então, o que eu acho é que o empresariado, no meu modo de ver, está procurando opções. Sim. E outros portos alternativos para poder diminuir o fluxo e não ter as despesas que estão tendo, né? Então, muitas vezes você tem um frete, por exemplo, rodoviário, que é o reverso. Por exemplo, quando você leva para o Nordeste, geralmente tudo vai para o Nordeste. Sim. E aí você desembaraçando lá, você tem um frete apenas de retorno do caminhão. Então, aí tudo tem que ser bem estudado, planejado para ver. Agora, o que é interessante não ser centralizado, né? É ter estrutura dos outros portos que possam... todos os portos, penso, né, que todos os portos eles têm que dar as condições, não é só na operação portuária, sim, também na retroárea de atendimento e suporte, para que aquele importador e aquele exportador se mantenham ali operando. Você vê, no meu caso, eu estou em Pernambuco, né? Então, Suape está a 120 quilômetros da Paraíba, tá certo? 260 de Rio Grande do Norte, 200 e pouco de Alagoas. Então, esses portos, ele tem sua importância também, mas a questão de contêiner, o principal ponto será Suape. Porém, por exemplo, esses portos podem agregar outro tipo de carga, como, por exemplo, petróleo, porque todo estado precisa de petróleo, então vai ter tankagem e vai ser necessário para grãos, para tudo, para outro tipo de carga que não seja de contêiner, porque Suape, por estar muito perto, acredito que não vai valer a pena você ter um porto para concorrer com o Suape, porque teria que ter um gasto muito elevado. Sim, a parte rodoviária então, também. Não é que vai matar o porto, ao contrário, vai procurar outro nicho de carga, tá entendendo? É importante que aí consegue dar o suporte para todos. A gente tem uma costa maravilhosa, né? De ponta exatamente. a ponta. Então, vamos falar de um outro tema que eu acho que também esse ano de 2026 ele entrou bem impactante para a nossa classe do despachante, que eu também me considero, porque eu estou sempre lá com os nossos amigos despachantes, né? A reforma tributária. O Suape tem o seu benefício, aliás, Pernambuco tem o seu benefício, Santa Catarina tem benefício, Rondônia, Alagoas. Cada estado tem o seu diferencial. Tá? Eu vejo muito cliente que trabalha com e-commerce indo para Vitória, lá para o Espírito Santo, para utilizar o benefício do Espírito Santo. Então, assim,
Como você está vendo esse impacto mercadológico, tá, da reforma tributária? O que os despachantes estão falando a respeito? É uma guerra fiscal entre os estados, né? Sim. Que é tudo, basicamente, você está falando na parte da questão de ICMS, né? Sim. Uhum. E tem uma data prevista para acabar. 2032. 2032. Mas já está gradativo, né? Esse ano já começou a ter algumas mudanças. Eu acho que deveria ter uma alíquota única, tá certo? E ter outro tipo de benefício. Sim. O Estado, não a nível de alíquota, para que não haja isso, mas sim de incentivo. Ele vai conceder o financiamento do próprio Estado para o empresário que queira montar seu negócio, por exemplo, podendo ceder uma área de terreno, financiamentos, sim, mas não isso. Isso aí, eu acho que foi uma grande dor de cabeça para o sistema poder ajustar cada estado. Você vê, não querendo puxar a sardinha, mas Pernambuco foi a primeira Secretaria da Fazenda a estar toda modernizada, inclusive rodando para outros estados, as guias, tá certo? Mas devido à complexidade de cada um, né? Com o pessoal ali no Rio também, eles fizeram um dos primeiros testes, né? Ali na época era a Célia. Você está falando do INPE, né? Eu já estou misturando aí, o primeiro. A do INPE primeira também. A primeira do INPE registrada no modal aéreo foi em Pernambuco, em Recife. Ah, é? Entendeu? Foi em Pernambuco. Uhum. Mas o que eu quero falando, né? Que a gente estava comentando a questão do ICMS, que complica cada estado, né? Então, essa guerra fiscal. Sim. Eu estou ali em Pernambuco e tenho cliente que opera já com o benefício das precatórias de Alagoas. Aham, sim. E em Santa Catarina também tem alguns clientes que eles têm CNPJ em Santa Catarina, CNPJ em Alagoas, Rondônia. Eu assim, meu Deus do céu. E aí, quanto ele consegue fazer a sua operação tendo a melhor opção de alíquota? O empresariado ele tem que procurar onde ele vai conseguir o menor custo, né, para poder viabilizar o seu negócio, né? E quem hoje faz muito essa busca, essa solução para os empresários é o despachante. Perfeito. Eu atendo clientes que justamente têm o benefício de Roraima, entendeu? Sim. Atuando lá em Pernambuco. Sim. Entendeu? Olha. Então, realmente é complexo. Para a gente já imagina o pessoal lá fora para poder entender, né? É bem isso. Nós temos vários Brasis dentro do Brasil, né? Assim, uma das coisas que eu sempre falo que o Brasil é um continente, né? É verdade. Então, a gente tem cultura diversa, muitas opções, muitas oportunidades dentro do Brasil e entender dessa parte tributária, do novo processo de importação, ter esse approach, né, com os órgãos anuentes. Acho que isso a federação tem feito muito bem. Tem, nós sempre nos colocamos à disposição. Hoje vocês são em 12 unidades. Somos 11 sindicatos. 11 sindicatos. Atendendo desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Nós estamos querendo, inclusive, ampliar. Já entramos em contato com vários estados. Por exemplo, tivemos já uma primeira reunião em Mato Grosso. E queríamos ver se queria já um sindicato Mato Grosso do Sul com Mato Grosso. Amanhã, se precisar, agora existe, por exemplo, no Nordeste. Ceará é a terceira região fiscal. Sim. Então, como tem poucos despachantes no Piauí e no Maranhão, ele ampliou a base territorial. Então, passou a ser Ceará, Piauí e Maranhão. Sim. Eu sou da quarta região fiscal, Pernambuco. Sim. Aí, Pernambuco, nós temos a Paraíba vizinha e o Rio Grande do Norte, que já são associados do Pernambuco. E temos Alagoas. Então, também já estou pensando em ampliar para ser Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Sim. Amanhã, crescendo, a gente vai cedendo para cada estado. O importante é que a gente esteja em todas. A sétima região é Vitória, Rio de Janeiro. Minas Gerais ampliou agora, vai ser Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, Sergipe é com Bahia. Só tem Bahia e Sergipe, então onde ficar? São Paulo não, porque é o celeiro, né, como internacional.
Santos também é o estado que tem 2 sindicatos, né? Que é Santos e São Paulo. E São Paulo, né? Sim. E nós temos, né, Paraná e Santa Catarina, Sim. Né? E Rio Grande do Sul também. Que também tem uma boa Minas Gerais tem um movimento bom, mas ampliou para lá. Vitória e Rio, né? Que é a 7ª região fiscal. E como se diz? E Amazonas, né? E o Amazonas já estamos... Amazonas, a gente conversou aqui com o pessoal do... né? Tá crescendo bastante, né? Os processos de importação por lá. E vai ter o corredor do oceânico, né? Sim. Bioceânico. Sim. E acredito que vai haver um movimento, Renata, muito grande. Já estamos pensando em tentar montar já um sindicato pelaquela região. Porque vai ser um pool totalmente diferente, não só para despachante, para advogado, para médico, para quem quiser, porque vai ser um corredor onde vai ter muito movimento bioceânico. Eu até estive no Mato Grosso do Sul, estava visitando uma amiga lá, e eu estava conversando com o pessoal a respeito disso, porque eles têm soja, milho, então muitos eles mandam mercadoria para o Chile, mandam para o outro lado, em vez de mandar aqui para o nosso litoral. Então, o que está acontecendo? Eles estão tendo que mandar para o litoral para fazer o embarque marítimo, para poder dar a volta para entregar do outro lado. Eu assim, gente, essa rota bioceânica ela vai facilitar e vai reduzir muito o custo, né? Custo, exatamente. Porque hoje é um dos grandes problemas na nossa logística brasileira é o custo, né? Nós temos um custo logístico muito alto. A gente consegue, o despachante vai lá, faz todo um cálculo, faz todo um trabalho para o importador para achar uma solução que fique mais plausível para botar a sua mercadoria na gôndola, e aí se impacta com o custo logístico, aí, transporte rodoviário, isso que a gente tem. Às vezes tem a questão do monopólio. Vou dar exemplo sem citar nomes. Eu tinha um cliente, inclusive foi o vice-presidente da Federação da Indústria de Pernambuco, que ele mandava o material dele de Pernambuco para Santos, tá certo? De caminhão pegar o navio para ir para o Chile. Nossa. E tendo o navio saindo de Pernambuco. Mas na ponta do lápis, tem linha lá, ficaria mais caro, porque a oferta é pouco ainda. A procura é pouco pela oferta. Porque então, não tem o frete de retorno, né? Não, mas aí o que acontece? Saía mais em conta puxar essa carga de Pernambuco para Santos de carreta, ovar no contêiner e de lá sair para o Chile. Não justifica, né? Como você bem colocou aqui no começo da entrevista, nós temos uma costa maravilhosa, né? Mas, felizmente, essa burocracia e, às vezes, o monopólio ele é selvagem. Quando o monopólio é selvagem, é triste. É verdade, isso é bem impactante. Bom, a gente tem um bloco chamado... Hoje o foco do ConnectCast é falar sobre pessoas. Perfeito. Porque, por mais que tenham CNPJs por trás de todos nós, é importante a gente conhecer as pessoas, né? Perfeito. E, então, esse bloco é um bloco Conecta. Tá certo. Tá? Então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é: quem é o seu Raposo? Me chamo José Carlos Raposo Barbosa. Meu bisavô começou como despachante aduaneiro em 1894. Em 42 ele deixou o ramo para fundar... 1894. Tá, então, 1942 ele iniciou. 42 é que ele deixou. Em 42 ele deixou para fundar o Banco Nacional do Norte, que era o antigo Banorte, que já está extinto. E vovô deu continuidade de 42, já trabalhava com ele. E papai, meu pai era o filho de 6 mais velho, papai nasceu em 1930, ele depois veio assumir o escritório. Eu sou o terceiro filho e temos lá alguns irmãos. Tenho o João Luiz, que é um irmão meu, mais velho do que eu, José Carlos. Tenho o Pedro Manuel, que é meu irmão, e meu filho, Luiz Carlos, tem 41 anos, que é a 5ª geração. Nossa, entendeu? Então assim, a família toda na parte do despacho aduaneiro, na época... Vamos dizer, totalmente diferente. Tem alguns irmãos, não. Tem um irmão mais velho que é médico, tenho
irmã que é formada em administração de empresa, mas alguns irmãos, sim. Se mantiveram. Meu filho é formado em administração de empresa, o Pedro Manuel, que é meu irmão também, mas está lá com a gente, né? Essa história é muito interessante. Está no sangue. Papai, como mais velho, assumiu. Ele podia ter assumido o banco, né? Que daria mais... Era bem melhor, né? Então, podia ser banqueiro hoje, né? É verdade, estaria bem melhor. Não, mas é amor, né? Amor. Sim. Da profissão. E assim, quando a gente faz uma coisa que a gente ama, desenvolve muito melhor, Com certeza, né? Renata. Eu comecei mesmo trabalhando com meu pai em 1973, tá certo? E antigamente não havia concurso nem para ajudante, nem para despachante. Passou um tempo que não havia. Sim. Então, o que é que eu fiz? Eu entrei com um processo no Ministério do Trabalho em Pernambuco. Sim. Alegando que eu exercia uma profissão de ajudante despachante, mas por não haver concurso, eu estava prejudicado, mas eu exercia. Consegui declaração de Receita Federal, dos fiéis depositários, do Porto, etc., e comprovei. Depois de uma batalha de muitos anos no Ministério do Trabalho, ele determinou a minha entrada no Sindicato dos Ajudantes. Sim. Condicionada, que quando houvesse o concurso, eu era obrigado a fazer o concurso. Então, todos os colegas na época em Pernambuco, que eram, digamos, clandestinos, que não passaram a ser ajudante de despachante. Sim. Daí a gente começou e espalhou para o Brasil todo, né? E aí foi que depois a gente conheceu o Valdir há mais de 40 anos, né? O Valdir também foi presidente do Sindicato dos Ajudantes, né? Que eu fui depois presidente do Sindicato dos Ajudantes. E aí depois fiz concurso pela ESAF, e para despachante aduaneiro. Hoje a ESAF foi extinta, né? Sim. Mas eu fui concursado pela ESAF, entendeu? Então, essa turma que está vindo aí é uma turma jovem, é preciso a gente preparar, porque o mercado tem sido cada vez mais qualificado e melhorado. E quem não se qualificar e não vai estar fora do mercado. Sim, claro. Então, você disse que foi fiel, depositária. Eu fui depositário, antigamente, fiel. A gente tinha um carregador de papel, como se diz muito ali. Hoje acabou o carregador de papel, né? É isso que eu ia perguntar, essa é a próxima pergunta, né? Pois não. Como você vê o futuro, né? Porque você pegou bem esse momento que está nessa transição, né? Tecnologia, pegamos, eu sei porque eu também peguei a parte de ter BL de datilografado, onde tinham várias vias, onde era tudo entregue presencialmente lá no agente da carga, fazia tudo lá na Maria Mercante, a desconsolidação, agora é tudo automático. Tudo graças Como a é que... que bom, vejo que gosta da tecnologia, né, seu Raposo? Então, quem não se adaptar está ruim. Então, agora você vê, o que é que houve no passado? As gerações antigas que não se adaptaram, já estavam com uma certa idade, e aí aquele que teve o filho, foi o caso dos meus pais, que deram continuidade, mas muitos ficaram perdidos, que não tinham filho no negócio, porque não se adaptaram ali, foi uma trava, a vinda da informática, né? E aí está vindo, e a tecnologia está aí. Quem não se preparar, você hoje vê pessoas de idade mexendo no celular, antigamente morria do celular, né? Entendeu? Eu pego de vez em quando eu chego lá na casa da minha mãe, onde é que tu estás? Aí ela, eu estou aqui no quarto, eu olho para ela está lá no celular, eu assim, não brinca, deitadinha, perna para cima, botei minhas pernas para descansar, estou aqui vendo o Zap. Se atualizando, estou sabendo tudo que está acontecendo. Eu, assim, então a gente possa até brincar, a gente é feliz e não sabia, a gente era feliz e não sabia. Por quê, Renato? Antigamente a gente sabia que o navio ia sair da Inglaterra, a gente sabia que ele estava vindo, a gente sabia que ele chegava, que estava descarregando, aí é que a gente ia começar. Agora não, agora nós somos escravos da tecnologia. Sim, onde a gente tivesse o celular, o cliente antes passava um telex, agora ele passa um e-mail, já te liga, eu te passo um zap, já te liga, cobrando a resposta, né? Então, não, tem que ser muito dinâmico, não tem como, exatamente, né? Não tem como fugir. Então, por isso que eu disse aquilo ali, o dólar era mensal, passou a ser quinzenal, semanal e é diário, né? Você vê. Há minutos, né? A gente vê o que aconteceu, alguma coisa no mundo vai impactar no nosso dólar. É verdade, é impressionante. O céu é o limite, né? Sim, entendeu? Com toda certeza. Você veja que vai ter, né? Já temos aí a fiscalização remota, né? Não, essa questão da fiscalização remota é muito interessante, porque eu venho de terminal alfandegado, né?
E esses dias eu estava visitando alguns terminais e eles estavam mostrando a área atual, porque eu sou da época que o fiscal tinha, deu canal vermelho, Exato. Tem que ir lá aguardar a visita do fiscal para fazer a vistoria. E hoje não. Assim, agendou, tem que estar tudo preparado na bancada, identificado, e aí eles estavam me explicando como é que eles fazem, toda a parte de tecnologia que eles têm que aplicar dentro do terminal alfandegado para poder atender às exigências da Receita Federal. Você veja que a demanda como melhorou. Antigamente, quem reinava dentro da zona primária era a Receita Federal. Ninguém se falava em órgãos anuentes, ninguém falava nos órgãos das autoridades. Sim. Isso aí veio do pernambucano, que foi secretário da Receita Federal, que ele chamou os órgãos, o governo, e disse: isso aqui é uma tarifa. Mostrou a tarifa e disse: cada um procure saber o que é de ossada de vocês, levem para estudar e tragam, porque nós vamos informatizar o comércio exterior brasileiro. E foi, de primeiro momento, cada um levou, e cada um, para galgar mais importância do seu órgão, saíram galgando várias posições. Então, sim, o impacto, Renato, foi que em determinado produto tinha 3, 4 órgãos anuentes. Sim. Nós que estamos na ponta, o despachante, detectamos esse problema. Na época, o secretário da Receita Federal era Everardo Maciel. E aí ele nos atendeu, nós levamos. Então, assim, vários exemplos que ele ficou assim escandalizado e fez reuniões na Casa Civil, chamou todos os órgãos para poder enxugar. Posso dar um exemplo, que flores artificiais de seda tinha que ter liberação do IBAMA. Entendeu? Por quê? Porque artificial não é? Então, a gente não foi lá cortar as plantinhas. Então, você às vezes tinha, por exemplo, farinha de peixe. Tinha 3 órgãos anuentes. Sim. Tinha a Anvisa Agricultura e o DSEX, com preço. E o que acontecia? Só tinha um documento original. Ficaria com quem? Depois de muita reunião, ficava para o primeiro anuente que tinha registrado na LI. E aí ficava a cópia no segundo. Depois, posicionava a carga para um anuente. Aí não podia ficar parado, porque o terminal tem que rodar. Aí voltava para a pilha. Quando o outro órgão anuente marcasse, você tinha que voltar para ser revistoriada. Ok, diferiu a licença de importação, resiste a DI. Registrou, deu canal vermelho. Então, 3 vezes a vez, a carga era historiada, aberta e posicionada. Qual o custo do Brasil disso? Claro. Então, esse trabalho da unificação, do processo único, canal único, vem facilitar muito. Sim. Porque todo mundo vai saber quem está atrasando o processo, porque você vai ver os canais. A Receita pode dar canal verde e uma carga que tenha também a agricultura, a gente vai acompanhar se ele deu vermelho. Então, a gente vai saber quem deu vermelho, quem deu amarelo, quem perdeu. Você pode ter outros órgãos, entendeu? Então, até legal que haver uma transparência melhor. É legal que na COFAC a gente tem um time que eles botam lá para nos apresentar quanto tempo está levando para fazer uma liberação de mercadoria dentro dos recintos aqui, tiro lá por Santa Catarina, né? Então, isso é muito relevante para o custo do processo de importação, é muito relevante e agora com o portal único vai ser melhor ainda, porque aí ele vai saber quem é que está travando. Se é o mapa, se é o pessoal da Receita, porque cada um deles no gerenciamento de risco vai saber como é que... É verdade, quem é que está travando o negócio. Inclusive, eu chamaria a atenção no seguinte, está certo, está uma evolução completa, mas também nós temos que ver, eu não estou aqui para defender terminal nenhum, sim, mas a gente tem que ver, você quando faz um investimento de um terminal, que é feita uma licitação, é feito um estudo da viabilidade, ninguém vai investir sem um estudo de viabilidade. Então, você quando entrou naquele negócio, você entrou com a regra. Aí você sabe que agora com a simplificação vai haver o quê? O desembaraço sobre água. Sim. Isso vai dar muita polêmica, eu acredito ainda. Porque, olhe bem, eu entendo que o terminal, que ele fez um estudo, que tinha uma receita boa na parte de importação, porque tinha esse trâmite, parava, etc. E agora vai apenas passar, eles vão perder receita. Sim.
E aí tem que se ver quem é que vai, porque ele não vai querer perder. Aham. A Receita está certa em agilizar. Aham. E como é que vai ficar isso? Vai sobrar para o importador? Para o exportador? Para a sociedade? E aí eu vou te dizer que quando eu era fiel, na época era do Teconv, olha, Terminal de Contêineres do Vale do Itajaí. Nós recebemos, a IPM tinha recém-comprado, e nós recebemos um diretor operacional que ele era da Espanha, tá? O Jaime, ele tinha todo um conhecimento operacional de como se operava na Europa, né? Exato. E aí ele chegou no Brasil, ele não entendia por que a carga ficava tanto tempo parada e que o terminal via essa segunda renda, né? Porque o cliente principal do terminal molhado, né? Digo, zona primária é o navio. A mercadoria de importação não era a principal renda. E aí eles começaram a ver como uma das principais rendas, né? Então, é uma questão que agora, com a liberação sobre águas, tudo isso tem... Vai impactar. Isso. É tema para mais um bate-papo para a gente aí falar a respeito, né? É verdade. Bom, seu Raposo, posso dizer uma coisa? A gente já está quase uma hora aqui dentro, não, né? Conversando, tá? Eu queria que o senhor deixasse os contatos, como que eles podem estar sabendo mais a respeito da federação, dos sindicatos, né? Depois a gente vai bater um papo ali também com o Flávio, que é um dos nossos parceiros aqui do Reconecta, para falar como é que eles fazem para localizar vocês, saber mais a respeito do processo para ser um despachante associado do sindicato, né? E o sindicato está com a federação. Pois não, Renata. A Federação Nacional do Despachante, ela encontra-se em Brasília, com uma sede própria. Nessa gestão foi adquirida uma sede que fica no edifício Sion, na Asa Norte, Sim. ali perto do lado do Serpro. Tá certo? É um prédio novo e tem todas as redes sociais lá, seja Facebook, Instagram, todas as redes sociais. É fácil de encontrar a Fé Aduaneiros e teremos o maior prazer de atender quem precisa. Estaremos aqui sempre à disposição para o desenvolvimento do comércio internacional brasileiro. Isso aí. Obrigada aí pela oportunidade aí da gente estar conversando. Toda minha amiga. E para que você que é conectado saiba um pouco mais de como funciona esse órgão que é a Fê Aduaneiros, que traz muitas oportunidades mercadológicas aí com com as suas 11 unidades por todo o Brasil e também trazendo o despachante aduaneiro aí, trazendo o conselho, fazendo a classe cada vez mais bem representada aí mercadologicamente. Perfeito, Ana. Obrigada. Muitíssimo obrigado e desejo a todos um excelente Intermodal 2026, né? É isso aí. E espero você na Multimodal Nordeste. É isso aí, então a gente vai lá, a gente vai para a Swap e Recife, né? Em agosto, em Recife. Isso. Entendeu? E já de imediato deixo meu convite para ir lá no estande do Sindicato de Despachante Aduaneiro do Estado de Pernambuco, SINDAP. Ah, então tá. Ó, já ganhamos até um convite aí para a gente ir lá para conhecer o Recife. Então, você que é conectado, tem aí muita oportunidade, né? O estande é seu, se quiser fazer qualquer reportagem lá, fique à vontade. Obrigada, muito obrigada. É isso aí. Bom, aqui a Reconecta você.